Em 2007, na cidade de Santarém, no Pará, Geismário se inscreveu para um concurso público de técnico de oficial de justiça. A primeira fase foi na sua cidade, Santarém. Ele fez concurso, ficou em primeiro lugar. Para a segunda fase, todos era um concurso público para o norte do Brasil, de acordo com as regiões da justiça brasileira. Eu nem sei que TRF é esse, mas é um desses aí, os advogados sabem, era uma região aí. E a segunda etapa deveria ser cumprida em duas outras localidades, em Rio Branco, no Acre, e Manaus, Amazonas. Em Manaus, no Amazonas, por conta de um governador que passou por lá e se tornou muito amigo dos adventistas, ele estabeleceu que no seu estado não tem concurso público aos sábados. É uma lei estadual. Há controvérsias, que é anticonstitucional, e nem é aquilo que nós lutamos hoje. Essa ideia de proibir coisas aos sábados passou, teve o seu tempo. O que nós queremos hoje é a liberdade de consciência para não fazer um concurso no sábado. Se ele cai no sábado, é ter a chamada prestação alternativa, ter a opção. Muito bem. Qual era a segunda prova? Era uma prova física de 10 minutos. Que a pessoa podia correr, caminhar, 10 minutos. Era uma caminhada, se quisesse correr, poderia correr. É uma simples prova física de 10 minutos. A prova que ocorreria em Rio Branco aconteceria num dia de sábado. Como no Amazonas não se faz concurso público aos sábados, foi marcada para o domingo. E a distribuição dos aprovados na primeira fase de todo o norte brasileiro era randômica, era aleatória, não tinha um critério. Quando Geismário conferiu, ele estava localizado na prova de Rio Branco, não na prova de Manaus. E ele foi à direção da prova e disse: olha, eu venho pedir aqui que me transfiram, por favor, de Rio Branco para o Amazonas, para Manaus, porque não vou estar me aproveitando, não tem custo para o Estado, eu vou com os meus próprios recursos. E negaram a transferência simples, pura e simples. Ele entrou na justiça pedindo o direito de realizar essa prova em Manaus, e esse direito lhe foi concedido. E ele foi a Manaus, fez a prova e ficou em primeiro lugar de novo. Geismário, membro da Igreja Adventista Sétimo Dia. A organização da prova entrou com um recurso contra ele. Na primeira instância, perdeu, recorreu na segunda instância, perdeu, recorreu à terceira instância. E o caso do Geismário foi parar no Supremo Tribunal Federal. E foi declarado de repercussão geral, ou seja, era um assunto que interessava a todo o país, a toda a nação. Nesse meio tempo, uma outra professora, aqui do estado de São Paulo, da cidade de São Bernardo, teve algo semelhante, mas eu vou fixar no Geismário, para não alongar demais. Irmãos, no dia 25 de novembro de 2021, o julgamento do Geismário e da Margarete começou no Supremo Tribunal Federal. O que eles estavam julgando? Se pessoas de determinado credo religioso, determinada confissão religiosa, que tem dias de guarda específicos, poderiam ter a alternativa de realizar esse exame num outro dia. Essa era a disputa. Irmãos, o que passou ali naquele Supremo Tribunal, a mais alta corte de justiça do nosso país, foi algo impressionante. Eu assisti cada pronunciamento, cada palavra. Eu estava na divisão e juntamente com o nosso grupo de pastores e nossas instituições, oramos, nós ajoelhamos e intercedemos para que Deus conduzisse. Olha o que podia acontecer. Se esse Supremo Tribunal declarasse que não seria possível, olha o desdobramento disso para nós. Mas se o Supremo Tribunal declarasse que reconhece o direito de uma minoria religiosa que tem um dia especial de adoração a Deus. Veja, não estava se tratando do sábado, a questão era o sábado. Mas não estava só abençoando o sábado. Há outras minorias religiosas que têm especificações em determinados dias. Então, irmãos, ao final, por
8 votos a 3, o Supremo Tribunal Federal declarou que o Estado tem a obrigação de reconhecer o direito de pessoas que têm um dia especial de adoração e respeitar esse dia, desde que isso não traga prejuízo para o recurso público e não prejudique o Estado. Foi uma vitória maravilhosa, uma vitória maravilhosa. Talvez só na eternidade nós vamos saber tudo que esteve nos bastidores desse julgamento, desse tribunal. Mas o fato é que os nossos juízes, em maioria, 8 deles, fizeram testemunhos lindos e maravilhosos a respeito da importância de termos um dia de guarda. E defendendo o sábado, pedras estavam clamando naquele tribunal. E num determinado momento houve uma discussão acalorada entre 2 ministros. 2 ministros. Um de alta patente, já de antiguidade, e outro mais recente. Eu vou me abster de mencionar os seus nomes. Então, esse de mais antigo, raposa velha, acostumado a coisas que nós nem imaginamos, ele disse, então agora, nós vamos ter que aceitar aí qualquer umzinho, usou uma expressão pejorativa, que não quer trabalhar no sábado. O outro mais novo, não era o mais novo da corte, mas um dos mais novos, mas ministro, excelência, eu fui, disse o que foi, eu vou dizer, eu fui secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. E entre os nossos melhores funcionários estavam os adventistas do 7º dia. Eu levei um susto. Ele dizia isso aqui. E ele deu um outro testemunho. Eles mesmos faziam os arranjos e descansavam no sábado, trocavam plantões e eram os nossos melhores servidores. Irmãos, que testemunho. A raposa velha botou o rabão entre as pernas, né? E se calou, não abriu mais a boca, não falou mais nada. 2 histórias. Quando nós convidamos o Geismário, pouco depois, para estar em Brasília, e fazemos um culto de gratidão a Deus, eu perguntei para ele, Geismário, aqui para nós, só eu e você, ninguém mais. A prova era de 10 minutos. O cargo é federal. Irmãos, cargo federal é salário federal. 10 minutinhos. Se você vai para Rio Branco, na surdina, quietinho, ninguém sabe que você vai. Você não conhece ninguém lá. 10 minutos você vai fazer uma caminhada. Faz uma caminhada sabática. Agora inventaram esse negócio de caminhada sabática. Converse para boi dormir. Não tem nada de caminhada no sábado. Sábado é para outros propósitos. Agora em meio à natureza, aí tudo bem. Mas essa caminhada regular é dia de pausa para ela também. Se bem que eu estou pausado de todos os dias, inclusive no sábado. Tenho que retomar. Tenho que retomar, mas no sábado não. Geismário, você faz essa caminhada meditativa. Sabe que ele me respondeu? Ancião da nossa igreja em Santarém, Pará. Disse, pastor, ninguém saberia, mas Deus saberia. Eu não conseguiria viver com isso. Eu não poderia. E ele me disse uma coisa que me impressionou. Como eu ia olhar para minha mãe? Eu disse, mas o que a mãe tem que ver? Minha mãe que me criou nos caminhos do Senhor, que ora por mim todos os dias, que vela por mim. Como eu ia olhar para minha mãe? Como eu vou olhar para Deus? Como eu vou orar? Geismário deu um tremendo testemunho. E a questão para nós, irmãos, é que estas são as bênçãos que Deus tem reservado para nós.